Deus abençoe. Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos 2, verso 1. É o texto que a gente vai ler hoje, meditar. E eu quero querer que Deus vai falar conosco. Hoje eu fui muito abençoado nos cultos da manhã. Às 8, Deus falou muito comigo nessa pregação. Às 10h30, a mesma coisa. Quando terminou o culto, Deus me permitiu ir lá fora e consagrar 3 carros. E um deles disse para mim assim: pastor, o que Deus está fazendo na minha vida é o que o senhor pregou hoje. Todo o processo que eu suportei, hoje eu estou no tempo da colheita. E se você está no tempo do processo, eu vou dar uma notícia para você: mantém-se firme. Não perca o foco, porque Deus é na sua casa em nome de Jesus. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isto que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Processo: primeiro perdoa o pecado, restaura o homem e depois vem o milagre. Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que assustados glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E eu quero profetizar na sua vida hoje: o que Deus vai fazer, nunca ninguém viu nada igual. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se assente então agora, como um vencedor, para comer na mesa do Pai, e aplauda forte o nome de Jesus Cristo. Esse texto, vamos tentar trazer o contexto para que a gente entenda bem rápido esse objetivo. Primeiro, havia um paralítico em Cafarnaum. Havia um homem que precisava de ajuda para se locomover. Havia um homem que precisava de alguém que o levasse. Eu já tive um amigo paralítico. Amigo. Chamava José Luiz Piazza. Tem muitos amigos do Zé Luiz aqui também. E nós éramos as pernas do Zé Luiz. O Zé Luiz, ele não andava, porque ele era um policial civil, trabalhava na Polícia Civil. E quando ele estava trabalhando em São Paulo, ele estava à paisana, não estava de serviço, mas ele viu um rapaz roubar uma mulher. Aí Max, ele ficou todo doidão, porque o Zé Luiz era da pá virada. O seu apelido era Cigano. O tempo que os homens não usavam calça apertada, a dele era justíssima. Uma calça apertada, irmão, apertada. E ele andava com a camisa aberta, com umas correntes assim. E ele era bonitão. Pensa num rapaz bonito. O Zé Luiz era um rapaz bonito. E a gente apelidou ele, a cidade apelidou ele de Cigano. E ele gostava, uma bota grande, todo imponente. Só que aquele dia, ele se deu mal. Aquele dia ele se deu mal porque ele correu atrás do rapaz.
O rapaz entrou num beco, ajoelhou, ficou esperando ele chegar e deu um tiro. O tiro pegou o Zé Luiz e deixou ele paraplégico. Ele tinha movimentos dos braços, das mãos, mas não das pernas. E aí um dia, Deus permitiu que eu fosse pregar para o Zé Luiz. Mas algumas pessoas foram pregar para o Zé Luiz. E o Zé Luiz foi para a igreja. E na igreja, se lembra, Lourdes? O Zé Luiz aceitou Jesus como Salvador. E um dia ele falou para mim assim: eu só não ando, pastor, mas o meu espírito voa. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E o Zé Luiz tinha vergonha que a gente o carregasse. É difícil para um homem, irmãos. Homem, é difícil pegar no colo. E a gente tinha que pegar ele no colo, colocar na cadeira, pegar no carro, colocar na cadeira, colocar em outro lugar. Era muito difícil. Para ele. Para a gente não. Para a gente não. Mas ele sentia-se humilhado pela situação. Um dia ele falou para mim: tem dia que eu não quero sair da cama, só para não depender de ninguém. Só para não depender de ninguém. E o dia que o Zé Luiz foi batizado, parece que Deus quebrou todo aquele orgulho que ele tinha, pastor Marcos. Deus quebrou todo aquele orgulho, Karina, que ele tinha naquele dia, porque quem estava no batismo do Zé aqui? Lourdes, Marcela, a igreja era menor ainda, Arthur estava, Carla, Márcio. O batismo do Zé foi especial. Foi um mês de julho e foi frio. E o nosso tanque batismal não tinha aquecedor, estava frio demais. Eu entrava dentro do tanque, eu e o Carlos Melo, para batizar as pessoas. E o Zé Luiz então teve que vir carregado no colo, dado no nosso colo, e eu o batizei e devolvi, humilhante. O homem foi colocado dentro do... E ele suportou aquilo. Deus estava fazendo uma obra na vida dele. Deus estava mudando a história do Zé Luiz naquele dia. Só que Deus parece que faz as coisas cirurgicamente. Naquela noite, hoje qualquer coisa é gravada. O pessoal está andando na rua, alguém te grava. Um rapaz estava pulando aqui esses dias, aqui no estacionamento nosso. Ele veio saltitando aqui no estacionamento aqui. E vai pulando, porque ele queria chegar lá. E ele foi subir o barranco ali, que vai ser a nova construção. Ele escorregou, caiu no chão, esborrachou. E esse vídeo circulou aqui para mim, para todo mundo. Quando chega em mim, como uma pessoa muito reservada que eu sou, eu guardo o vídeo. Morre comigo. Quem acredita, levanta a mão. Vocês não conhecem o seu pastor. Aí, irmãos, até isso a turma filma. Filma tombo, filma fora, filma tudo que aparece. Naquele tempo não tinha essas coisas. Ninguém tinha câmera fotográfica, era muito pouca. Eu comprei uma Polaroid para já tirar foto, dar para os irmãos na época. Mas, aquele exato dia, o pastor Ciro de Limeira, um homem à frente da sua época. Você falando assim: quem que o senhor conhece que foi à frente do seu tempo? Ciro Pereira do Lago. Aquele homem foi à frente da época que ele viveu. E esse homem comprou uma câmera filmadora, poderosa, grande, eu lembro até hoje. Tempo que aquelas câmeras grandes, igual da TV mesmo. Porque ele contratou um programa na Rede Bandeirantes. E a região eclesiástica de Limeira ajudava a sustentar. Então, uma vez por mês, ele ia filmar as igrejas. Ele ia filmar as igrejas para transmitir no canal de TV dele. Beleza. Que dia que ele foi? No dia que o Zé Luiz se batizou. Então, o Zé Luiz foi exposto para toda a região metropolitana de Campinas, onde a Bandeirantes alcançava. Serviu de testemunho. Serviu de encorajamento. Serviu, Júnior, para que a gente não desista no meio de uma jornada, embora a jornada fique difícil. E aquele menino me ajudou muito na obra lá, e todo mundo sabe disso.
porque ele se converteu e Deus mudou a sua história. Porque melhor do que fazer um milagre na nossa vida, Deus quer mudar o nosso interior. Melhor do que fazer um milagre é perdoar pecados. Quando há perdão de pecados, há milagre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando você também libera perdão para alguém, há milagre sobre a sua vida também. Se perdoarmos se recebemos o perdão dos pecados, como diz o Pai Nosso, se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados. E esse paralítico então estava na sua casa de boa. Chegaram 4 amigos decididos. Como é bom ter amigo, irmão. Como é bom ter amigo. Amigo que está do nosso lado. A Bíblia diz assim, que você sempre vai ter um amigo, mas na sua angústia, ele chega a se tornar o seu irmão. Eu quero profetizar na sua casa, que você tenha muitas pessoas que te ajudem a vencer na vida. Tem um grande empresário de um ramo aí, eu não vou falar nome porque ele é grande demais, e não pedi alvará, mas eu li sobre isso e ouvi sobre isso, que ele faz o seguinte, Evandro, presta atenção. Quando pessoas que compram dele quebra, pessoas compram dele, ela quebra. As pessoas compram dele, ela fale. Sabe o que ele faz? Se o camarada é de caráter, se o camarada é trabalhador, se o camarada é esforçado. E tem gente, irmãos, que de verdade, tem gente que você ajuda por ajudar. Não compensa. Não compensa. É ser roubado pelo inimigo por tabela. Não compensa, ele não vai virar. Ele não vai para frente. Mas tem gente que se tomar um empurrãozinho, e eu estou falando de você, porque você vale a pena, a sua casa vale a pena, o seu chamado vale a pena. Se tomar um empurrãozinho, se tiver uma oportunidade, vai embora. Então ele chama aquela pessoa, e ele fala assim para ela: é o seguinte, eu vou dar para você o nosso know-how, eu vou pagar tuas contas, você vai me devolver o dinheiro sem juros, e vou te fornecer mercadoria para você dar a volta por cima. E vou dar o prazo de pagamento como se fosse uma concordata de amigos. Só não vai para frente depois se fizer mais bobagem. Porque com a ajuda dessa, com o empurrão desse, meu Deus, a pessoa voa. Isso é um amigo. De vez em quando tem alguns amigos que pegam a gente pela mão e falam assim: não desista, vamos embora. Não reclama daquela pessoa que fica ligando para você, perguntando por que você faltou do culto. Ele é seu amigo, ele quer que você vá bem. Mas também não fica no culto pensando assim: ah, se o fulano estivesse aqui. O culto é para você que está aqui. O culto é para você que veio. O culto é para a sua casa nessa manhã, nessa noite. E o culto, de verdade, não é nem para mim, nem para você. O culto é para Deus. E a gente faz um culto para Deus, e quando nós fazemos um culto para Ele, se cumpre o Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Hoje eu quero profetizar, Floriano Peixoto, para você que está online comigo, e para você que está aqui, que é uma noite de milagres e de perdão, que é uma noite de perdão e de milagres, que é uma noite que o Senhor vai trazer os desejos do nosso coração. Quem crê vai dando glória a Deus. Ah, você vai aplaudir, não economiza não. E o paralítico então falou assim: vamos então, vocês querem me levar? Eu vou. Gente, não vai dar certo, gente. Você já ouviu falar que Jesus é uma pessoa que tem muitas pessoas perto dele? Não vai dar certo. E chegaram na casa. Quando chegaram na casa, a casa estava cheia. Tinha gente para todo lado. Ano que vem, quando nós formos para Israel, vamos profetizar, vamos verbalizar a vitória. Ano que vem, quando nós formos para Israel, irmão, se você fala assim, não tem condição, primeira coisa, dá amém, porque amém assim seja. Talvez algum amigo te pega pela mão e coloca na maca e leva você junto.
Eu quero profetizar ano que vem, quando nós formos para Israel, e nós passarmos por Cafarnaum, possivelmente a gente visite algumas casas, e as casas não eram grandes, eram casas pequenas. Mas Jesus já reunia a multidão sempre, Jonatas. E ali a casa estava muito cheia. Quando chegaram na casa, o paralítico olhou a casa e falou assim: gente, vamos embora, não vai dar para entrar. Olha a casa, está cheia. As portas estão trancadas de gente, janelas tem gente sentada, não tem jeito de entrar. Eu não falei para vocês? É como aquele paralítico do tanque de Bétseba. Quando as águas se mexem, não tem um que me jogue. Lógico, a pessoa quer a benção dela primeiro. Mas aqueles 4 amigos eram decididos. E eles viram um obstáculo, é o tema da pregação. Vencendo os obstáculos, crescendo em fé. A palavra crise em japonês, se você pesquisar galeria, e você que está aqui ver a palavra crise em japonês, crise significa oportunidades. Eles fizeram aqui de manhã, eu preguei nas 8, depois eles fizeram. A palavra crise em japonês, eu não sei ler japonês, aquele risquinho ali. O primeiro símbolo significa problema. O segundo, oportunidade. Então, se existe uma dificuldade, se existe uma crise, a tradução disso para uma nação é uma grande, Cassiano, uma grande oportunidade, Marta. E eu quero profetizar para mim e para você, que o Senhor coloque muitos obstáculos na nossa vida, porque os obstáculos se transformarão em grandes oportunidades para a gente. Um homem que é dono de uma empresa automobilística, olha o que ele escreve. Ele fala exatamente assim, Henry Ford. Obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do seu objetivo. Henry Ford é o criador da Ford. O obstáculo é aquilo que eu começo a enxergar quando eu tiro os meus olhos do objetivo principal. Qual que é o nosso objetivo principal como igreja? Servir a Deus. Aí você coloca o olho em algum problema de algum irmão. Não vou mais na igreja, não. Aquele irmão me desanimou. Eu não estou aqui pelo que o irmão pensa, faz, deixa de fazer. Eu estou aqui por aquele que fez por mim alguma coisa. Aquele irmão não me cumprimenta, ele vira as costas quando eu chego. Que igreja é essa? É uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Não é perfeita porque caminha para morar no céu. E você não tem que se preocupar com o seu vizinho da esquerda ou da direita. Você tem que se preocupar em servir um Deus que amou você a ponto de entregar a sua vida por você e morreu na cruz do Calvário. Às vezes as pessoas desistem da fé por coisas tão miúdas, Raquel e Ronaldo, que eu fico doido. Eu fico imaginando assim, não anda mesmo, não vai. Meu Deus, aquele paralítico queria voltar, ele viu o obstáculo, ele falou assim, não vão voltar, não vai dar. Mas entre um grupo de 4 sempre tem um mais doido. Quem tem amigo doido aqui? Doidão, não tem? Tem amigo que é doidão. E o amigo doidão dos paralíticos falou assim, já mapeei. Irmão, quando o seu amigo falar que já mapeou, corra. Ele vai pôr você numa situação um pouco mais complicada. Já mapeei, vai dar certo. O que nós vamos fazer? Pega a corda lá, trouxe corda. Vamos amarrar a corda aqui. Nós vamos subir você. Eu fico imaginando o Zé Luiz. Roberto, será que o Zé Luiz Tavinho deixava a gente fazer isso com ele? Um dia, irmãos, contar uma fofoca do Zé Quiléu, que ele já partiu, então eu posso contar. Nós fomos na Câmara. Estava lá? Alguém estava lá daqui, vai levantar a mão, vai ter que saber que é verdade. Nós fomos na Câmara dos Vereadores de Santa Gertrudes receber um prêmio. A Câmara de Santa Gertrudes é no andar de cima e é uma escada a caracol. Pelo menos na época era. Não tinha acessibilidade de elevador. E o Zé foi de calça moletom. Na hora de subir foi tranquilo. Ele falou assim, eu não vou subir. Eu falei, sobe, Zé, a homenagem é para você, você tem que subir.
Homenagem, tem que subir. Não, não vou subir. Falei, sobe, Zé. Levamos Zé. Na hora de descer, eu desci primeiro. E o pessoal começou a descer o Zé. A sorte dele é que não tinha celular naquela época. Porque a hora que pegaram a calça moletom, desceu. E eu olhei e falei assim, nossa! Ô visão do inferno. E ele com as mãos movimentadas falava assim, eu falei! Ele xingava. Alguém estava lá? Alguém estava lá? Você estava lá comigo? Você viu também ou você carregava? Você carregava. Irmão, eu chamei todo mundo que estava lá embaixo, até as mulheres que estavam lá embaixo. Disse, dá uma olhadinha lá, ó. Ele falou assim, o senhor não presta. Eu falei assim, e agora que você descobriu? Irmãos, já imagina, coitado, tinha deixado ele quieto. A calça de moletom veio aqui no joelho. Mas o senhor precisa ter chamado os outros? Moleque de rua, irmão, manifesta de vez em quando. Aí aquele moleque de rua manifestou num dos amigos, Eliel. Ele falou assim, vamos levar o paralítico lá em cima na maca. Eu fico imaginando o paralítico, vocês vão me derrubar. Vocês vão me derrubar. Fica tranquilo, deixa com o pai aqui. Irmãos, eu fico imaginando. Subiram o paralítico. Chegaram no telhado. Descobriram o telhado. Tiraram as telhas, não tinha estuque, não tinha laje. E desceram o paralítico, Bozó, até onde Jesus estava. Vamos lá. Se fosse na sua casa, 4 homens sobem na sua casa com um homem numa maca, descobre o seu telhado, você ia gostar? Quem aqui ia brigar com os 4 homens? Seja sincero, levanta a mão. Felipe, será que o Roberto ia brigar, Marta? Ia. Será que ele ia estressar? Ia. Até hoje estava reclamando. Já pensou o paralítico descendo no seu telhado? Olha lá, ô Rafa, você é muito monstro, olha lá. Abriram um telhado lá, talvez não era muito alto. Agora imagina o paralítico descendo. Agora imagina se Jesus é o pastor Toninho, que irrita com qualquer coisa, irmão. Como eu sou muito pilhado, eu me irrito com barulho, às vezes. Eu me irrito com gente conversando. Eu me irrito com som. Eu me irrito. Está tudo perfeito, mas às vezes eu me irrito. Eu me irrito com demora. Já pensou Jesus? Ô gente, desse jeito não dá para pregar. Vocês querem que eu faça milagre como? Vocês estão descobrindo o telhado, atrapalharam tudo a pregação. Nada disso aconteceu. Que a gente sabe. Nada disso aconteceu. Aquele homem foi trazido até a presença de Jesus, pastores, de Mirandópolis. Colocado ali diante dele. Jesus olha para o teto e fala assim, homens que estão no telhado, vocês têm uma fé fantástica. Que fé é esta? Irmãos, a nossa fé não pode parar nos obstáculos que vêm na nossa caminhada. A nossa fé não pode permitir com que a gente pare nos caminhos que muitas vezes podem nos surpreender. 3 coisas nós precisamos saber. Primeiro, saber quem somos para Deus. Sabe o que você é para Deus? A coisa mais importante do planeta. Sabe o que você é para Deus? A coisa mais especial que existe. Sabe o que a Bíblia diz a teu respeito? João, coloca para mim, Rafa, eu não pedi de manhã. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho. Deus entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, galeria. E você que está online, você é importante demais para o céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Bata a mão no seu peito e fala assim, eu sou importante demais para Deus. Essa é a sua identidade. A importância que você tem para o céu é tremenda. Não deixa ninguém te desvalorizar, não. Você é valorizado pelo poder do Altíssimo. É um céu que te valorizou. É um céu que te carimbou como um vencedor. Você pode dar um glória? Saiba quem você é em Deus. 2. Saber para quem somos chamados.
Nós somos chamados para uma missão, irmãos. Você pode estar sendo um doutor disfarçado de missionário. Você pode ser um pedreiro disfarçado de missionário. Você pode ser um enfermeiro disfarçado de missionário. Cada um aqui tem um chamado, tem uma missão. E na sua missão, no seu dia a dia, surgem momentos que dá vontade de chegar e falar assim: tentei, cheguei até aqui, agora não dá para entrar. E aí você pega a frase do Henry Ford que diz assim: obstáculo é aquilo que eu enxergo quando eu tiro meus olhos do alvo. Tira os olhos do alvo, você só vai ver problema. Vai ver problema. Todo mundo tem pessoas que eu batizo, irmãos, que eles não vêm nem buscar carteirinha de membro. Mas estou fazendo a minha parte. Eu não sou dono dos resultados. O único resultado que eu sou dono é do meu. Porque se eu não desistir, eu vou colher. Se eu continuar, eu vou dar fruto. Porque o fruto é um processo. Fruto é processo. Ontem a gente conversava na festa das barracas do pastor Leandro Cabral. Sentou os pastores ali, ficamos conversando. Chegou o Tiago Amaral. O Tiago Amaral tem umas colocações boas. Ele colocou assim: a gente está falando de pessoas que podem dar certo, pessoas que vão dar certo. Ele falou assim: se as pessoas entendessem que quem está dando certo pagou um preço e trouxe uma semeadura, seria muito mais fácil. É verdade. Citou-se alguns nomes ali, de pessoas que hoje estão dando certo, mas o que a pessoa esquece, que eles não começaram daqueles tamanhos. Eles tiveram um processo na vida deles. E quando surgiam os obstáculos, eles não desistiram, eles só continuaram e continuam até hoje. Mesma coisa a você. Mesma coisa a você. Silvio Santos e Chico Anísio. Duas lendas, os dois maiores comunicadores da história da televisão brasileira e do mundo. Dificilmente terá outros. Dificilmente vai surgir um Silvio Santos e um Chico Anísio. E mesmo que surja, é que nem Pelé, Ayrton Senna, é as lendas que muitas vezes Israel, a gente vai falar assim, ó, não, é bom, mas não é tanto. Houve um concurso de locução. Há mais de 50 anos, há uns 70 anos, um concurso de locução. E se candidatou muita gente para o concurso, e só um ia ganhar, ia ser contratado pela TV Tupi, ou por uma rede de televisão da época, para ser locutor. E chegou à final dois homens, Silvio Santos e Chico Anísio. E o Chico Anísio, uma lenda do humorismo, diante do Silvio Santos, falou assim: você ganhou. Alguém viu na internet isso? Você ganhou. Você ganhou. O Silvio Santos, com toda a humildade, por isso que gente grande é gente grande. Gente grande não despreza o começo de ninguém. Gente grande não passa por cima de ninguém. Gente grande sabe o seu chamado, sabe a sua missão, sabe por que veio, sabe para onde vai, e sabe que tem dificuldade e não perde no meio do caminho, e Deus o abençoa. O Silvio Santos falou assim para ele: Chico, eu fiquei em primeiro e você em segundo. Ninguém perdeu e ninguém ganhou. Porque se você tivesse ganhado, você ia ser um porqueira de locutor. Sua voz é ruim para locução. E se eu tivesse perdido, talvez eu ia ter que ser humorista. Imagina eu contando piada. Eu não sei contar piada, eu sei fazer locução. E você perdeu, mas o mundo ganhou um dos maiores humoristas que o mundo já teve. Você. Olha que coisa linda. Reconhecer o chamado e a missão dos outros não é feio não, irmãos. Quando você olhar para alguém, em vez de você ver os defeitos dela, tenta achar uma virtude. Mas essa pessoa não tem uma. Tem, irmão, tem uma. Tem virtude. Que se não tiver pelo menos um talento, não se mantém em pé. Tem sim. Alguma virtude tem. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, saiba que somos importantes para Deus. Sabe para que fomos chamados. E quando você saber tudo isso,
Os obstáculos você trata como propósito disso. Eu vou passar pelos obstáculos. Pessoas que sabem isto são concentradas, chegam independente da crise. A crise dá oportunidade de amadurecer. Olha algumas coisas que a gente enfrenta na nossa caminhada: afronta e oposição. Qual que é a sua reação diante de uma afronta ou diante de uma oposição? Qual que é a sua reação? Fala para mim. Irmãos, não dá vontade de responder às pessoas? Quem tem vontade aqui, levanta a mão. Mas se você é normal, porque às vezes eu penso que só eu que sou desse jeito. Tem vontade na cara da pessoa terá satisfação, levanta a sua mão. Você vai? Não vai. Não compensa. Não compensa. Vai terá satisfação para quê? Vai ficar respondendo na internet para quê? A Bíblia diz: não responda ao tolo segundo a sua estutícia. Às vezes, irmãos, a gente posta coisa bacana, coloca coisas legais, irmãos, e não recebe um comentário positivo. Mas se acontecer uma coisinha fora da curva, que na ótica é fora da curva, vem lenha, e vem lenha pesada. Vem ou não vem? Como que você reage a isso? Eu vou dizer para você como que eu reajo a isso. Pelo fruto se conhece a árvore. Os frutos dizem quem árvores que somos. Uma árvore ruim, ela pode dar bom fruto. De vez em quando pode vir um bom fruto ali, mas é muito pouco. Mas é impossível uma árvore boa dar frutos ruins. Você é árvore boa, plantada junto ao ribeiro das águas. Suas folhas não caem, tudo que você faz prospera. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa semana, tudo que as igrejas quadrangulares de Piracicaba arrecada, tudo, seu dízimo, sua oferta, é registrado. Esse registro gera uma taxa de 4% para a região. Então 4% da taxa, ou melhor, 4% do meu dízimo, da minha oferta, ele vai para o caixa regional. Quem administra é o superintendente, no caso é o pastor que está falando. Com esses 4% de todo mundo, quem arrecada mais, paga mais. Quem arrecada menos, paga menos. É igual dízimo. Com esses 4%, a gente investe. Você acredita que com 4%, nós acabamos de entregar a igreja do Monte Líbano com um investimento de mais de R$1 milhão? Enquanto os outros gritam, a carruagem passa. Enquanto as pessoas dizem, mas só pensa em taxa, a gente está construindo. Se eu ficar preocupado com a afronta, não vai acontecer nada. A ação do paralítico descer ali, teve a reação do céu de agir. E eu quero dizer para você nessa noite, a sua ação de vir aqui hoje, está trazendo uma reação do céu a teu favor, de colocar você de volta para o jogo, de dizer para você, não temos seus obstáculos. Segundo, quando você é afrontado, tem oposição, irmãos, muitas vezes você vai ter abandono, pessoas vão deixar você, normal. O apóstolo São Paulo foi deixado muitas vezes de lado, ficou um dia sozinho, até pediu, traga-me algum para conversar aqui. O abandono é normal, mas não perca o seu foco, você não está sozinho nunca. Pode a mãe que amamenta esquecer do filho que mama? Pode, mas se ela esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de vós. Pessoas vão e levam até uma parte da gente junto, mas eu não posso parar. Essa semana, eu tive uma quarta-feira muito triste, eu, o Felipe e o Serginho, o pastor Serginho. Nós somos do sepultamento do filho do neto do pastor Marcos, de 6 anos de idade.
moleque saudável. Sábado ele tinha ganhado a faixa, ele mudou de faixa no jiu-jitsu. Ele passou de faixa no jiu-jitsu. Moleque bonito, saudável, cheio de vida. Uma hérnia de hiato trouxe ele paradas cardíacas e o Senhor o recolheu na terça-feira. Internou na terça, morreu na madrugada de quarta. Falei com o Marcos: Marcos, se precisar de mim, Marcelo, Felipe, a Lourdes Segura e Piracicaba, eu vou aí. Eu prego para você. Eu fico pregando aí uns domingos para você, até você ganhar força de novo. Ele falou: Toninho, eu agradeço, mas se eu parar um domingo, eu tenho medo de não voltar. Então eu não vou parar. Eu vou continuar apesar de. O que leva um homem a fazer isso? O que leva um homem a suportar uma dor dessa? Ora por muitos. Marcos tem ministério de cura. Marcos tem ministério de oração, de cura divina, de milagres extraordinários. Ele é cria de Limeira. O que leva um homem a fazer isto? Sabe o que leva? O chamado dele é maior do que a vida. O chamado da Keila, da família, do menino, do Ricardo, da Jaque, mãe do menino, dos filhos, dos tios, é maior do que tudo. Os obstáculos, eles vão tentar nos parar. E eu quero profetizar na sua vida que nenhum obstáculo desta envergadura chegue na nossa casa. Eu profetizo na sua casa que na sua casa siga-se o ciclo normal dos pais serem sepultados pelos seus filhos. É uma dor forte, mas vai lá continuar. Tem que continuar, não pode parar. Então às vezes nós pessoas passam pela gente, mas a gente tem que prosseguir. Terceiro, irmãos, nós não podemos recusar as oportunidades. Não, uma pessoa madura, ela enfrenta a oportunidade. Quando a porta se abrir, entra. Vou dizer de novo: quando a porta abrir, entra. Quando a porta abrir, entra. Vou dizer de novo: quando a porta abrir, entra. Quando a porta se abrir, entra. Quando a porta se abrir, entra. Sabe o que a Bíblia diz? Batei e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Bate, a porta se abre. Entra, porque Deus é um Deus de oportunidade. Se coloca de pé, Floriana, a banda sobe. Olha bem para mim, eu quero dizer para você nessa noite. Levanta suas mãos para os céus e fala comigo: meu Deus, quando a porta abrir, eu vou entrar. De novo, quando a porta abrir, eu vou entrar. Atos capítulo 13, verso 15. O apóstolo Paulo estava em Antioquia. Lá em Antioquia, lá estava o grande apóstolo. Mas não era o Paulo ainda que todos nós conhecemos, o escritor dos livros do Novo Testamento. Era o Paulo, Saulo de Tarso, que acabava de se converter. E aí os pastores estavam lá, depois da leitura da lei na sinagoga ou no templo, dos chefes, os profetas da sinagoga, eles mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, fale agora. Guilherme, um ficou olhando para o outro. Paulo falou assim: eu tenho, está na Bíblia. A porta abriu, eu estou entrando. A porta abriu, eu estou chegando. A porta abriu, eu vou. Irmãos, que Deus coloque oportunidades para você. Sabe por que muitas vezes a gente não vai? Porque a gente tem medo que não vai dar certo. E aí a gente tem medo do julgamento dos outros. Quantos paralíticos subiram no telhado e não foram curados? Talvez muitos. Mas esse paralítico subiu o telhado. Subiram ele pelo telhado com seus amigos. E quando desceram na frente de Jesus Cristo, Jesus falou para ele assim: fé maravilhosa tem seus amigos, mas eu perdoo os teus pecados. A primeira coisa que Deus quer fazer é mudança interior, para depois restaurar o exterior. Aí ele escutou ou sentiu pelo Espírito Santo que aquelas pessoas comentavam ali: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só perdoa pecados? Deus pode perdoar pecados.
Deus tem essa capacidade de perdoar pecados. Jesus fala para eles assim: para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar pecados. Paralítico, dou uma ordem: levanta-te, anda, pega a tua maca e vai para a tua casa. Israel, Luiz, quem que é mais ágil aí? Os dois? Então deita no chão. Você está no chão. E Jesus diz assim para você: perdoados estão os teus pecados. Aí começa o comentário. Começa os comentários. Mas aí de repente Jesus dá a segunda ordem: levanta-te e anda. Dá um salto aí. Glória a Deus. Aí você vem aqui nos amigos, valeu a pena. Aos amigos se cumprimentando. Aos amigos se cumprimentando. Valeu a pena. Eu profetizo na sua vida, você vai ter amigos assim. Quem quer milagres, levanta a sua mão. Primeiro, perdoa a pessoa do seu lado. Perdoa quem te ofendeu. Não guarda ressentimento. Se perdoarmos os nossos devedores, nós seremos perdoados. Perdão abre porta para milagre. Salmo 32, verso 1 e 2. Bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado e suas transgressões são apagadas. Verso 2. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Deus nessa noite, pelo sangue de Jesus Cristo, está trazendo um perdão para este lugar. Levanta sua mão e fala comigo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Reconheço que peco. Reconheço que muitas vezes guardo sentimentos ruins no meu coração. Mas hoje, nessa noite, eu confesso o meu pecado. E eu profetizo na minha vida que o Senhor é fiel para perdoar os meus pecados e purificar-me de toda injustiça. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Então, com pecados perdoados, o Senhor já restaurou o homem interior. E eu estou restaurado no homem interior, na mulher interior, na pessoa interior, restaurado pelo teu sangue, restaurado pelas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. E agora você perdoado, eu vou orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, você online, você aqui, uma igreja perdoada nessa noite pelo sangue do Cordeiro, é uma igreja pronta para receber as manifestações dos céus. E vai acontecer aqui o verso 12 do versículo capítulo 2 de Marcos: o que meu Deus vai fazer, nunca ninguém viu. Olha só, receba isso para a sua vida. Olha lá, ó, dizendo: nunca vimos nada igual. Receba isso, igreja. É para você nessa noite. Receba isso para a sua casa. O que Deus faz, nunca vimos nada igual. Canta, glorifica.